Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Estúdio 2M. Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Botem um legal aí, por favor. Se vocês estão me ouvindo. Olá. Boa tarde. Oi, Nádia. Oi, Rose. Sejam bem-vindos, gente, a mais uma live aqui da Estúdio. Hoje a gente vai falar sobre a saúde e o nosso bem-estar, né? Como os exercícios físicos podem equilibrar aí nosso corpo e a nossa mente. Então vai ser bem legal, espero que vocês gostem, certo? Em relação às dúvidas, eu vou pedir para que vocês mandem, se tiverem dúvidas durante a live, e ao finalzinho a gente vai deixar um tempo para poder tirar essas dúvidas, certo? Se mesmo assim a gente não conseguir, dependendo da demanda do assunto ou de como, né, as coisas se encaminharem, a gente vai tirar a dúvida do mesmo jeito depois no nosso Instagram. E aí vai deixar lá, tá certo? Sejam bem-vindos. Eu vou agora convidar aqui, vou chamar a nossa convidada para participar. Chamando aqui a nossa convidada de hoje. Deixa eu ver se ela vai entrar. Olá! Olá, tudo bem? Oi, Jenny! Tudo bem? Tudo jóia! Seja bem-vinda aqui à nossa live, da Estúdio. Gente, Dá para eu escutar vou... direitinho? Dá para escutar direitinho ou não? Tá. Pra mim Certo. tá bem. O pessoal tá Sim, ouvindo ela direitinho? o pessoal está me ouvindo? Está conseguindo? Sim? Gente, eu vou fazer uma breve apresentação, porque como aqui a gente tem o público dos dois Instagrams, né? Então é bom que a gente se apresente para o pessoal conhecer a gente. Então, eu sou Isis Moraes, eu sou arquiteta e urbanista, trabalho nessa área já há 7 anos, né? Tenho minha sócia, a Thaís Mendes, que ela é designer de interiores, e juntas a gente tem o Estúdio 2M, que tem um raminho aí para projetos residenciais, né? Lá, tanto apartamento quanto casas, e a gente também faz os projetos comerciais, certo? Bom, eu sou Jennifer Silva Fernandes, sou formada em Educação Física, com especialização em técnica Pilates e dança. Sou chilena, bom, e tenho um estúdio de Pilates e dança no Costa Sul. Fui convidada por Isis, as meninas da 2M, a participar dessa live, porque realmente o tema que a gente vai falar é muito importante, né? Muito importante agora. Isso. Você já é minha chilena, minha baiana já, né? Já pode considerar. Já sou um pouco baiana. Já, eu acho que já dá para entender como eu falo, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode deixar também aí escrito que a gente vai tirando, certo? Vamos lá, vamos começar. Então, gente, Vamos. nossa live de hoje é para tratar, né, da questão da saúde e do nosso bem-estar. Então, eu acho que nada melhor do que a gente começar com a Jennifer explicando o que é que os exercícios, em geral, faz com o nosso corpo, né? Quais os benefícios que a gente tem quando pratica um exercício físico. Isso. Bom, primeiro que eu posso dizer para vocês que a prática de atividade física regular, importante dizer, né? Porque tem gente que uma vez por semana faz exercício até ficar exausto e acha que isso é atividade física. Atividade física, primeiro, em forma regular. Se a gente
faz atividade física em forma regular, vai ter muitos benefícios. Os primeiros grandes benefícios que a gente tem a nível físico é que a gente, por exemplo, ajuda o sistema cardiovascular. Então, diminui a pressão arterial e isso vai diminuir também a incidência de ter doenças cardiovasculares e doença degenerativa, que a gente sabe que essas doenças são as doenças do nosso ciclo, né? Tem muita gente que fica doente, que está morrendo por esse tipo de doenças. Então, a atividade física vai ajudar, primeiro, a controle do peso, né? O controle do peso, a sua vez, também ajuda a evitar essas doenças. Já falamos as cardiovasculares, também temos a diabetes, né? Porque o exercício físico ajuda a regular a insulina no corpo. Então, esse nível de ajuste, digamos assim, beneficia nosso organismo com a prática de atividade física. Também podemos evitar as enfermidades crônicas, os acidentes vasculares, AVC, né? AVC, que também está sendo uma coisa, gente, muito vista no nosso tempo. Então, a atividade física vai evitar e favorecer nosso organismo para não ter esse tipo de doenças. Junto com isso, já está estudado que também ajuda a evitar certos tipos de câncer, como o câncer de mama e o câncer de cólon, com a prática regular de atividade física. Também temos a nível físico a melhora a nível articular, né? A nível muscular, sim, os tendões também e os ossos, né? Então ajuda porque fortalece, né? E a prática de exercício físico, quando a gente faz desde idades bem tempranas, né? Bem cedo, ajuda até a evitar a osteoporose, que é super importante. Então, a prática da atividade física de forma regular vai trazer grandes benefícios, primeiro, no plano físico, né? Além disso, a gente vê que temos melhora, fortalecimento muscular, né? Até aumento de massa muscular para quem pratica atividade física. Temos melhora na flexibilidade, depois vamos ver a importância da flexibilidade. Tem melhora também na resistência cardiovascular, né? Que é super, super importante. E além das outras coisas que já vamos ver a nível mental, todos os benefícios a nível mental. Era isso que eu ia comentar, Jennifer, porque hoje, né, com toda essa questão do vírus, da pandemia, essa coisa mundial, né, que está afetando todo mundo, a gente acaba percebendo aí duas vertentes, porque a gente tem o pessoal que deixou de sair para trabalhar no home office, então, querendo ou não, também teve sua rotina alterada, apesar de continuar trabalhando, mas teve sua rotina alterada. Tem aquelas pessoas que também estão em casa e que deixaram totalmente de lado o seu trabalho, ou porque não funciona ter um home office, ou porque realmente é um trabalho mais presencial, mas que, né, por esse momento deixou um pouco de lado e aí está, vamos dizer assim, ocioso. Então tem também essa carga, né, emocional, né? Poxa, deixei de fazer minhas coisas, estou deixando de sair, né? As academias estão fechadas, então querendo ou não já abala muito, né? Essa questão emocional. E a gente tem também o pessoal que precisa se manter trabalhando, né? Até por conta dos serviços essenciais e tudo mais. Então, assim, tem uma carga muito emocional aí por trás pesada. Porque o pessoal que está saindo para trabalhar também tem a preocupação de diariamente ver se, né? Vamos dizer assim, aumentando os cuidados com a lavagem das mãos, com o álcool gel, mas mesmo assim tem aquela preocupação. Pô, será que eu peguei esse vírus? Será que eu estou trazendo para minha família? Porque por conta justamente desse vai e volta. Então, essa preocupação aumentou muito, né? O medo em si e o estresse que eu acho que tanto de um lado quanto do outro a pessoa acaba sofrendo, né? Então, como é que a gente pode nessa situação agregar, trazer através dos exercícios para ajudar aí nesse caso a nossa cabeça?
Bom, como você está falando, é super importante dizer que em nosso cotidiano, no dia a dia, a gente tem presente muitas emoções. E agora essas emoções estão muito mais à flor de pele, né? Como é o estresse, como é a ansiedade, a angústia, a preocupação em excesso, o nervosismo por conta do coronavírus. Além do coronavírus, antes disso, já nossa população está tendo cada vez mais problemas psicológicos e mentais por essa carga emocional muito alta, certo? Então, aí a gente vai dizer o quê? Primeiro, entender que além dos benefícios físicos, né, da atividade física, o exercício físico traz uns benefícios emocionais, né, e mentais muito importante, muito importante. Por quê? Quando a gente pratica atividade física, o organismo libera determinados hormônios, né? Entre todos esses hormônios, tem um hormônio que é muito importante e que acho que a maioria já tem escutado falar dele, que é a endorfina. A endorfina é um hormônio neurotransmissor, que é uma substância que melhora o estado de ânimo, certo? É um hormônio que chama por ali como o hormônio da felicidade. Por quê? Ele, quando é liberado durante a prática da atividade física, dá uma sensação de bem-estar. Então, ele vai contribuir no momento de ser liberado a regular um pouquinho mais o sono, porque a gente está tendo até problema no sono, né, nesse tempo. Regula o sono, vai regular o estado de ânimo, vai regular, em certa maneira, a tensão, o estresse, contribui para o combate da depressão e da ansiedade. Então, é muito importante a prática da atividade física, porque essa liberação hormonal que a gente tem vai combater esses, digamos assim, estados emocionais que a gente tem um pouco mais alterado. E a gente precisa combater nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, esse tipo de coisas. Então, atividade física em forma regular, já tínhamos dito, libera esse tipo de hormônios, né? Então, esses hormônios como a endorfina, endor significa interior, morfina significa analgésico, então é um analgésico interior. É como se fosse um fármaco, só que é natural e é produzido por nosso corpo. E esse se libera quando a gente faz prática de atividade física. E já tem estudos que vê que pode, a liberação da endorfina pode durar até 2 horas após a atividade física. Tem até estudos recentes que quando a liberação é maior, a gente pode permanecer por muito mais tempo, um dia inteiro, com essa sensação de bem-estar. E essa sensação, quem pratica atividade física pode dizer para mim, se realmente eu sinto essa sensação de bem-estar. Ai, me sinto tão bem quando faço atividade física. Então, esquece, né, dos problemas das... Além disso, a gente vê outra coisa, que é a prática de atividade física também melhora a saúde mental, porque melhora também a concentração, certo? A gente, os neurotransmissores, né, aumenta as sinapses, digamos assim, se junta muito mais durante a atividade física, porque tem maior oxigenação. Então, esse aumento melhora também nossa concentração e nosso rendimento. Então, quando eu vou depois a trabalhar, fiz exercício físico, fiquei feliz. Além disso, fiquei nessa sensação boa e muito mais ativo para poder trabalhar de melhor maneira. Junto com isso, também melhora a autoestima. Por quê? Porque quando eu começo a fazer atividade física, vejo os efeitos, ai, me sinto melhor, liberei toxina, liberei endorfina e também liberei outra substância que se chama dopamina. A dopamina, se a gente
tentar classificar como seria ela, a gente diria que é o hormônio do dever feito. Aí eu fiz o que tinha que Missão fazer. cumprida, né? Missão cumprida, então. A dopamina é a missão cumprida. Então, quando a gente faz atividade física, a gente sabe que está fazendo um bem para nós mesmos. Então, aí a gente sente que está muito melhor. E a autoestima aumenta. Então, aí é super importante, porque tem uma liberação hormonal importante e, por consequência, melhora todos esses aspectos, tanto físico como psicológico, que a gente viu. Isso. Bom, é fato que esses benefícios existem, né? Agora, a pessoa que não tem, vamos dizer assim, essa rotina de praticar exercício, ela deve estar se perguntando, sim, e aí, como é que eu começo, né? Como é que eu Sim, escolho? Eu é, acho que um caminho, assim, legal que ela pode pensar é o que é que eu gosto de fazer, né? Porque, assim, é, dentre as atividades físicas, a gente tem a dança, a gente tem o pilates, que daqui a pouco você vai falar um pouquinho. A gente sim, tem a yoga, que querendo ou não também fortalece muito o corpo e também ajuda na saúde mental. E tem também os exercícios, vamos dizer assim, mais pesados de academia, que alguns, ainda assim, você pode trazer para casa e tentar adaptar para poder conseguir realizar. Mas, além disso, eu acho que a pessoa tem que pensar assim, o que eu gosto, somado com o que eu posso gastar ou o que eu quero gastar no momento. Porque nem sempre a pessoa tem em casa um espaço ou o equipamento necessário para poder fazer. E não quer dizer também que ela deva gastar excessivamente para poder ter uma estrutura de academia. Então, eu acho que nesse caso aí vale muito da criatividade, né? é, Dela usar a criatividade. Claro que está sempre embasada com alguém que seja do meio para poder ser bem orientada, mas usar a criatividade e adaptar com o que a gente tem em casa, né? Por exemplo, com certeza. a gente tem, pensando em quem mora em apartamento, a gente tem a varanda, né? Que eu acho que é um espaço que, podendo ser de pequeno a médio, você já consegue fazer algum tipo de atividade ali. Pode ser um alongamento, pode ser um pilates, pode ser um pouco da dança também. Você já consegue adaptar. Tem também para varandas maiores, né? Quando a pessoa tem, no caso de apartamentos com varandas grandes, ela pode até incrementar e deixar já um espaço reservado para fazer esse tipo de atividade. Então, por exemplo, a gente teve uma cliente mesmo, ano passado, que a gente fez um tablado, uma espécie de tablado na varanda dela, justamente para ela praticar a meditação, que para ela não é a vertente do Acho ótima físico em ideia. si, mas o mental, né? Que ajuda Sim, bastante. E aí eu vou é. tentar mostrar aqui para vocês como que ficou. Não sei se você vai conseguir ver. Ah, Não sei se tu vai dar pra ver. Ali, tá vendo? sim, Aquele sim. fundo ali, a gente vai fazer uma plotagem com o tema de Hum, natureza. E logo abaixo sim, tem o tablado com uma espécie de colchonetezinho bem fininho. E sim, logo lá. à frente a gente tem a vista da varanda. Então, assim, é uma forma é, mais simples, vamos dizer assim, da pessoa já deixar um espaço permanente no apartamento para que ela consiga praticar meditação, algum tipo de relaxamento e também usufruir da própria vista do local, que também ajuda, né, a relaxar, desacelerar, É. Uhum. vir de um dia estressante e aproveitar também esse momento. Fora Com isso, certeza. quem mora em apartamento pode também, por exemplo, aproveitar um cômodo que não esteja sendo usado. Então, ela pode já deixar fixo também aquele cômodo ali, colocar um colchonete, separar algum tipo de peso, se ela quiser fazer algum exercício mais voltado com carga, né? Então, assim, ela pode adaptar, por exemplo, colocar nichos que são, vamos dizer assim, uma espécie de prateleira, né? São aqueles quadradinhos que a pessoa Sim, consegue armazenar ali os itens de academia. Então já é também uma coisa mais simples, mas que ela consegue inserir no ambiente e adaptar ali aquele local, né? é.
Com Tem, certeza. tem também as salas, por exemplo. Quem tem móveis mais versáteis na sala, por exemplo, entre o sofá e a TV. É possível arrastar os móveis para criar aquele ambiente ali da frente, com um espaço melhor para poder conseguir fazer as atividades. Então, eu acho que temos possibilidades, né, de adaptar para esse momento. Aqui, por exemplo, os móveis que eu tô falando, tá vendo? Aqui é uma mesinha Sim, com um banquinho, então assim, você vê que a pessoa já tem um espaço maior ali, a parte sim, de trás para da poder TV, usar. né? E aí, assim, é só arrastar e usar o ambiente. É, Então, com certeza. é uma forma, né, uma sugestão que a gente dá para que a pessoa consiga transformar o espaço a favor dela, né? E tendo esses móveis que são mais versáteis, é ainda mais fácil, porque fica mais leve e aí a pessoa consegue mover. Para quem É, mora com em certeza. casa, isso é ainda melhor, né? Porque geralmente em casa você tem um espaço externo que você pode aproveitar, né? Pode tomar partido ainda mais. Então você pode fazer uma pequena corrida, você pode fazer caminhadas, né? Você pode fazer aqueles circuitos de exercícios ali na área externa. Então eu acho que dá para a gente adaptar. Mas, por exemplo, no caso do Pilates, a gente está fazendo um Pilates para o dia a dia, que é mais a sua área, né? E você também faz a parte da dança. Sim. O que é que o Pilates em si, assim, o que é que você daria de dicas para as pessoas que hoje estão em casa, em termos de exercício? O que é que elas podem É. fazer para ir aos poucos colocando isso na rotina? Olha, nesse aspecto, o que eu posso te dizer é o seguinte: se a gente tivesse que colocar categorias em atividade física, eu posso te falar que temos, por um lado, todos os exercícios que são cardiovascular. Cardiovascular são exercícios de exigência física, de uma intensidade moderada, de leve a moderada, atividades físicas contínuas que não param e que estão exigindo ao coração trabalhar. Então, que tem benefícios cardiovasculares, como, por exemplo, a dança, que eu posso fazer dentro de casa, né? A dança. Fazer, por exemplo, alguns exercícios em forma repetitiva. Tem alguns exercícios, algumas caminhadas que se podem fazer, digamos, virtual. Tem até uns jogos de vídeos que simulam esse tipo de movimentos, tipo caminhada. Está incluído dentro da categoria cardiovascular. Sim. Lembrando que a importância dos exercícios cardiovasculares é a oxigenação do corpo, né? Que cheguem todos os nutrientes a todas as partes do organismo, além de trabalhar o coração. Então, poderíamos dizer que a atividade física cardiovascular é como a escova de dente, só que das artérias. Então, quando a gente faz atividade física cardiovascular, é como se estivesse passando na escova nas artérias e vai limpando as artérias para evitar doenças. Então, primeiro conceito é isso. E enquanto a isso, eu posso pensar, aí eu gosto de dançar, será que eu gosto de fazer exercício tipo caminhada, ou esses jogos de videogame, essas coisas que estão, digamos assim, dentro dessa categoria? Essa já seria uma categoria e tem Uhum. grandes benefícios. Segunda categoria são os exercícios de resistência ou exercícios de força. Aí entram todos os exercícios da musculação clássica da academia, né? Depois vamos ver que o Pilates também como que se marca um pouquinho nessas também. Mas aí entram todos os exercícios de força muscular, onde eu vou precisar de algum elemento externo de força para poder fazer. Eu vou mostrar alguns elementos que trouxe aqui, eu não estava nem preparada. Trouxe alguns Oba! elementos que temos em casa, sem ter que comprar nada, porque, entrei na quarentena e não teve Sim, como ir a comprar nada. Então, eu exato. inventei. Até tem outra forma ali que poderia mostrar para vocês, uma terceira maneira de fazer alguns exercícios. Então, exercícios de força, eles melhoram a resistência do músculo, certo?
melhora o tom muscular. Também tem, igual que os exercícios aeróbicos, a liberação de endorfina, né? Como a gente tinha falado, aumenta o metabolismo e podemos ver que ele também melhora. Tem gente que gosta muito. Aí já entra toda a categoria de malhação, musculação, crossfit, todos os exercícios que são. E deu uma travadinha na internet. Essa categoria, sim? Oi, Jenny. Travou um pouquinho Travou? sua internet. Travou. Foi. Aí já vi. Então, Pronto. nos exercícios que a gente estava falando da segunda categoria, que são os de força, podemos pensar também, qual é a minha resistência física? Eu já malhava antes ou vou começar a malhar em quarentena? Se eu malhava antes, eu já mais ou menos sei até onde posso ir, né? Com essa malhação, essa musculação, digamos assim, com esses exercícios de resistência. Então, a gente aí tem que ver, será que eu aguento na quantidade de quilos? Será que não? Eu gosto de fazer musculação ou não gosto? Né? Então, aí a gente vê essa categoria. A terceira categoria são os exercícios de alongamento e relaxamento, que eu também colocaria nessa categoria as técnicas de exercício que involucra a respiração. E aí já vem a parte que eu gosto, né? Porque esse tipo de exercício vem justamente os exercícios como o Pilates. O que acontece? Os exercícios de alongamento favorecem bastante o organismo, por quê? Por exemplo, o estresse emocional, o estresse emocional libera muito cortisol, que é o hormônio do estresse. E ele faz o quê? Tensa a musculatura. Já experimentaram alguma vez, quando está muito estressado, dói o pescoço, dói um pouquinho as Sei bem o que é costas, isso. né? Esse estresse doe muito, né? Porque a musculatura com um alto nível de cortisol no corpo se contrai, né? Então, a gente precisa de alguma técnica ou alguns exercícios onde eu possa esticar o corpo. Se eu faço os exercícios de esticamento misturado com trabalho respiratório e de concentração, já conecto minha mente. E lembremos também que o estresse tem um problema gigante para o organismo. Por quê? Porque o estresse envelhece as células neuronais, certo? É tão alto o cortisol que eleva, que começa a envelhecer as minhas células neuronais. Então, todos os exercícios físicos que estão nessa categoria, onde eu misturo alongamento com trabalho respiratório, beneficia meu organismo porque relaxa, alonga e com essa respiração diminua o nível de cortisol e aumento a endorfina. Então, tenho essa sensação de bem-estar e diminuo meu estresse. Tem até um artigo interessante de uns caras da Bolsa de Comércio de Nova York, que os caras eram altamente estressados, sometidos a um estresse muito alto. Então, pegaram um grupo de sujeitos que não fazia nada, sedentários. Outro grupo que fazia outras atividades físicas, bem agitadas. E outro grupo que fazia pilates, yoga, meditação ativa, esse outro tipo de movimentos. Então, quando examinaram o cérebro desses três grupos, o grupo que estava fazendo essas atividades respiratórias com alongamento tinha regenerado essas células que tinham envelhecido. Por conta dos exercícios respiratórios e de alongamento. E como é em conexão profunda, uma conexão um pouquinho maior, fazia que tivesse esse tipo de benefício, que são
muito importante. Então, se a gente vê o nível de estresse dos caras da Bolsa de Comércio, poderíamos comparar um pouquinho com o nível de estresse que a gente está vivendo dia a dia hoje, na nossa pandemia. Com certeza. Então, nessa terceira categoria, podemos falar do yoga, do pilates, o tai chi chuan, tem gente que faz essas técnicas orientais, a meditação ativa, que são também exercício físico, só que são dessa categoria, que involucra a respiração e tudo. Além disso, já o pilates, eu sou suspeita, também trabalha essa outra parte da musculação, porque também tem exercícios de força. Como a gente faz uma sequência de exercício, como no Pilates solo, sem parar, vamos continuar, também involucra um pouquinho das atividades aeróbicas. Então, o Pilates poderia entrar em todas essas categorias, né? Então, a primeira coisa que a pessoa vai pensar, qual das três categorias eu quero fazer, eu gosto de fazer. Você está super certa. Porque o primeiro que a gente tem que fazer quando escolhe é pensar qual é a atividade física que eu gostaria de fazer. Porque para me estimular muito mais a fazer, aí que acontece, eu tenho que saber que gosto. Aí tem gente que adora dançar. Trabalho, né? Tem gente que adora dançar. Então, vamos dançar, né? Tem gente que gosta de fazer musculação, e aí já começa a fazer exercício e fica super animada. Tem gente que gosta do Pilates, como eu. Adoramos o Pilates. Então, aí a gente tem que ver qual categoria eu gosto. E se eu quero fazer, pode fazer um pouquinho de cada, pode. Depois vamos falar também, mas também pode. Segunda coisa importante que eu tenho que analisar quando escolho uma atividade física. Eu tenho algum fator de risco? Eu tenho alguma doença? Porque, por exemplo, se eu já tenho uma insuficiência respiratória em forma natural, tenho que tentar escolher atividade física onde, quando eu faça, assim, não fique extremadamente agitado, ou seja, minha tolerância cardiorrespiratória tem limite, então também tenho que ver esse tipo de coisa. Até onde posso fazer, certo? Também, se eu tenho alguma patologia, eu tenho uma hérnia de disco, então cuidado aí, por exemplo, com a musculação, carregando muito peso, certo? Porque a gente sabe que quando a gente já tem uma lesão, como uma hérnia de disco, o disco vertebral, que é como uma esponja, ela está muito mais desgastada e já está fissurada. Se é uma esponja normal, eu venho e coloco um peso em cima, eu vou pressionar mais ela e posso até pinçar o nervo ciático, que dói muito, ou posso criar uma pressão maior nos discos que inflame algum dos tecidos. Então, aí também a gente tem que ter cuidado. Quando escolho, poxa, se eu tenho uma hérnia de disco, será que vai me fazer bem um crossfit, por exemplo? Então, aí tem que ter cuidado. E aí a gente tem que ver esse tipo de coisa. Outra coisa, se eu sou sedentário, nunca tinha feito nada, então, conselho da Pro, vai passo a passo e vai pouco a pouco. Não queira fazer em um dia pancadão, porque é um pouco perigoso. E mais agora que estamos em pandemia. Então, aí a gente sempre o limite, né, do corpo. Isso, a gente tem que saber os limites do nosso corpo, né? Saber os limites, saber minha capacidade, saber meus gostos, né? Então, é importante saber no momento da escolha dessas atividades físicas. A gente fez uma categoria mais ou menos assim grande, digamos assim, dos grandes grupos de exercícios físicos, né? Por categorizar, mas assim mais ou menos seria para a gente fazer. E no momento da escolha, a gente tem que pensar também que eu tenho em casa para fazer minhas sequências de exercícios, certo? Então,
que eu posso falar para vocês? Primeiro, isso que você falou, eu achei muito bom. A sala é um lugar amplo, geralmente é um lugar amplo, onde eu posso fazer. Se eu vou fazer zumba com a Pro Jennifer e tenho que conectar meu celular na tela de TV, eu tenho que ter um lugar amplo onde eu possa observar a tela de TV e fazer. Então, só mexer a mesa que estava ali no centro e fazer ficar legal. Se eu quero fazer um exercício de alongamento, a varanda é ótima. Se tiver varanda, né? Porque eu posso segurar na varanda e fazer múltiplos exercícios. Além de receber um pouquinho de sol, né? Que também é muito bom. Então, a varanda é ótimo. Se eu tiver na casa, por exemplo, eu quero fazer musculação e eu tiver um degrau, também serve esse degrauzinho para fazer um pouquinho de exercício de treino, de exercício físico. Olha só que eu tenho me virado pra caramba com meu sofá. Porque o sofá tem uns braços grandes, eu me apoio nos braços e faço um monte de exercícios. Minhas alunas que fazem as lives de pilates comigo, elas já veem a quantidade enorme de exercícios que eu faço com o sofá. Então, meu sofá está sendo um grande amigo meu. Além disso, eu vou ver se consigo mexer um pouquinho a camarinha aqui. Ele vai comigo. Vou virar a camarinha, né? Ó, aqui temos alguns implementos básicos que vocês podem ter em casa. O mais básico de todos é o cabo da vassoura. Pro o cabo da vassoura, sim, o cabo da vassoura, você pode fazer múltiplos exercícios de equilíbrio e de ativação da musculatura do ombro, certo? Além de um monte de exercícios de equilíbrio que pode fazer com a vassoura. Segundo, essa garrafa, ó, essa tem 2,5 litros. Eu posso fazer exercícios de musculação com uma garrafa de água, né? Ele já tem 2,5 litros, esse aqui, essa garrafa. Então, com isso, eu posso fazer uma musculaçãozinha bastante boa, viu? Para trabalhar braços, trabalhar fazendo agachadinhas com ele, suspenso. Sim, com certeza. Tem um monte de exercício que eu posso fazer com essa garrafa. Olha só aqui, esse é um cinto velho, né? Um cinto. Tem 2 modalidades para esse cinto. Eu coloco na perna e eu faço alongamento. No Pilates, eu coloco na perna e puxo e faço alongamento muito bom com esse cinto. E, por exemplo, eu vou colocar meu pezinho aqui. Sim? E eu tenho aqui, olha só que tenho 1 quilo de feijão, nem vou mostrar a marca, para não fazer publicidade à empresa. Mas se eu colocar ali e eu pegar meu cinto e eu amarrar, vocês têm que imaginar que eu amarrei, dei uma volta nele, ele vai ficar como 1 quilo aqui como se fosse uma caneleira, não é isso? E fica uma caneleira artesanal. Sim. Antes de comer o feijão, faça com o feijão exercício, depois come, né? 1 quilo, 2 quilos, a depender do que a pessoa precisa. Já um pouquinho mais técnico, e que eu gosto muito de trabalhar, é a fita elástica, né? Quem tiver a possibilidade de comprar, se não tiver em casa, compre. Elas são muito boas, certo? É bom na intensidade forte, porque pouco a pouco ela vai soltando. Então, essa de intensidade forte, se você pegar dos extremos, faz mais leve. O outro implemento básico que eu gosto muito é essa bola de surf. Ela é uma bola, como essa bola grande de pilates, só que ela é do tamanho da minha mão, né? Porque a bola grande de pilates, o grande problema é que, às vezes, os espaços que já tenho em casa não tem o espaço suficiente para
ter essa bola, porque o espaço em casa é pequeno, então não dá para a bola, né? E aí, meu Sim. grande amigo, o sofá, que eu ocupo aqui, ocupo para fazer alongamentos, ou eu posso colocar a perninha e fazer alongamentos aqui, posso fazer exercícios de força, vários tipos de exercício usando aqui. Eu tenho a sala livre para poder fazer as aulas de dança também, né? E esses dois outros, esses últimos itens que você falou, Jennifer, o elástico e a bola, as pessoas também conseguem comprar pela internet, né? Então, é uma coisa até mais acessível, assim. Consegue É, encomendar, né? E receber. Então, também é e eles possível não ter. têm um custo alto, porque Sim. esse tipo de implemento na fita elástica, olha, a depender entre 35 50 reais, mais ou menos. Agora, ela é bem durável, só tem que ter Uhum. cuidado de não deixar no sol, porque aí ela queima ou gruda. Sim, Então, mas ela dura pra caramba, se você cuida bem. Coloca um talquinho de vez em quando, ela dura e ajuda bastante em um monte enorme de exercício. ela é Então, ótima mesmo. é um bom investimento. Comparado a, sei lá, uns pesos, que pode ser mais Sim. caro, talvez umas caneleiras. E, na verdade, a fita elástica tem muitas funções, porque uma caneleira tem alguns exercícios, mas não pode fazer todo tipo de exercício, né? Com Uhum. esse aí, eu posso amarrar nas esquinas e fazer força de perna, em abdutores, né? Eu posso fazer força elevando a perna em isometria, que é quando mantenho a perna em alto. Tem uma Tem infinidade uma série enorme de de exercício. exercícios. Você falou também aí, para quem gosta de fazer exercício, por exemplo, videoaula, né? Precisa ter a TV. A TV em Sim, si já é um elemento de interatividade e de estimulação, né? Porque você coloca sim, a videoaula ali e já assiste. Agora a gente também pode ter a música, né? Para quem não já tem, como você falou, um autoconhecimento do exercício, por exemplo, já pratica yoga, já faz alguma outra coisa e não precisa, né, ter tanto assim uma ficha, vamos dizer, a colocar sim, música também já ajuda a, a trazer, né, esse clima, a trazer essa sensação boa, né, para fazer o exercício. E sim, aí, a gente tem também como outra dica, você pode até falar mais aí, roupas leves, né? Tênis, sim, sempre ter uma garrafa de água para poder se hidratar, né? sim. Sempre aguinha com a gente, a gente tem que se hidratar. Aí eu acho que é importante dizer, porque quando a gente faz atividade física, o organismo libera água, certo? E libera toxinas através dos poros, glândulas sudoríparas. Então, libera essa água que está em excesso no organismo, certo? Sim. E aí a gente tem que repor essa água. Antigamente se pensava que quando a gente suava mais, estava jogando fora gordura, que a gordura saía através da água. E não é assim, não é gordura o que sai, sim? O que sai é água e com toxinas, que também é super importante liberar. Então, por isso, antigamente teve um tempo que as mulheres usavam umas roupas bem grudadas, até umas faixas que se colocavam aqui para suar mais. Na verdade, não é bom colocar essas roupas ou essas faixas que me fazem suar, porque o que estou fazendo ali é tampar os poros, tampar essa forma livre que o organismo tem de liberar as toxinas. Então, pode usar uma blusinha mais colada assim, mas de um tecido leve, um tecido suave, que lhe ajude a liberar justamente essas toxinas. A calça também, mesma coisa. Para fazer atividades aeróbicas, eu sugiro o uso de tênis, certo? Porque sempre os tênis têm um pouquinho de amortecedor no calcanhar. Então, é super importante usar ele para que sirva um pouquinho de amortecedor no momento para as articulações não sofrerem fazendo.
né? No caso do Pilates, por exemplo, não é necessário o uso de tênis, porque a gente não tem exercícios de impacto. O que a gente não faz é pular, né? Então, aí sim pode fazer sem tênis, né? E aí, o que pode fazer é colocar, se o chão de você que falava do chão outro dia, se o chão é muito escorrediço, Escorregadio. escorregadinho, aí seria bom colocar um antiderrapante, uma meia antiderrapante. Ou, pelo contrário, que você falava, que eu acho muito interessante colocar um tapete. Às Isso. vezes a gente tem um tapete assim em casa, eu posso usar para fazer a prática do Pilates. Eu uso na canga, mas se eu tivesse um tapete, eu usar tapete, porque é muito melhor, né? E uma coisa importante também, Dini, quando a gente fala, você falou aí do piso, tem a questão também do próprio material, né? Por ele ser, às vezes, uma cerâmica ou um porcelanato, às vezes, dependendo da atividade física, quem usa muito peso, quem, sei lá, trouxe anilhas e aqueles pezinhos de academia para dentro de casa, ou já tinha, é bom ter muito cuidado também, porque em termos da arquitetura em si, da decoração, você pode acabar estragando o seu piso, porque a gente, né, solta o peso no chão, e aí pode acabar danificando. Então, o tapete, nesse caso aí, vem para ajudar os dois lados. Vem tanto para preservar o piso, e se você também tiver um piso muito derrapante, então ele já deixa a área antiderrapante e, consequentemente, traz uma segurança maior para você também, né? Para a pessoa que está praticando o exercício. Dini, a Rose aqui mandou uma pergunta. Ela está perguntando se Pilates tem algum tipo de restrição. Olha, eu vou comentar um pouquinho do Pilates. O Pilates tem duas, digamos assim, categorias, né? Um é Pilates solo, que são sequências de exercício para todo mundo igual, que tem uma exigência forte pelo fato de só trabalhar ou trabalhar em maior quantidade com o peso do nosso próprio corpo, com exercícios que a resistência somos nós mesmos, né? E aí o Pilates solo tem uma intensidade, às vezes, um pouquinho maior, e a sequência é igual para todo mundo, certo? E essa é uma intensidade, e esse é um exercício físico que vai durar mais ou menos entre 50 minutos a uma hora e é contínuo. Agora, é muito bom porque trabalha o fortalecimento muscular e a flexibilidade, mas conectando o corpo e a mente, porque a gente trabalha com a respiração e com a conexão com os músculos do centro do corpo, ou seja, músculos posturais, certo? Então, aí é super importante saber que esse tipo de atividade física vai me conectar profundamente, porque eu digo, é muito bom fazer esteira na academia, mas na esteira na frente tem passando um filme, e eu estou com minha cabeça pensando no filme e o corpo trabalhando. Então, não existe uma conexão, né? Cadê a conexão? Então, o Pilates, você tem que estar conectado com você. Então, nesse que é o Pilates solo, teria algum tipo de restrições em certos exercícios, né? Eu falo que o Pilates é uma atividade física que vai na escada. Eu falo para minhas alunas, né? Na escada por quê? Eu faço um exercício primeiro básico, que todo mundo, ou a grande maioria, consegue, e logo vai outro, que já é um pouquinho na dificuldade um pouquinho maior, e para um terceiro, que é o grande desafio, eu brinco nas aulas com isso, aí já seria um exercício de uma exigência maior. O que acontece com uma pessoa, por exemplo, que tem hernia de disco, talvez consiga fazer o primeiro degrau, certo? À medida que a condição física melhora, vai conseguir os outros. Agora sim, a restrição seria qual? Existe a segunda categoria, que é a categoria do Pilates aparelho. O que acontece com o aparelho? O Pilates aparelho é como se fosse um personal Pilates, um personal training, mas sem Pilates. Então,
A professora, no caso eu, vou pegar o aluno, vou fazer primeiro uma avaliação inicial, onde eu vou ver as doenças, o que a gente falava, as doenças, o estado físico, os gostos, tudo dessa pessoa. Então, logo vamos fazer uma sequência de exercício, onde vamos adaptar o Pilates às necessidades dessa pessoa. Aí não teria restrição nenhuma. Por quê? Porque eu vou adaptar todo. Sim? Por exemplo, se eu estou com uma dor lombar, já não vou fazer inicialmente os exercícios deitados se sente dor. Talvez vai fazer os exercícios em quadrupédia, vai fazer um gato, vai fazer outros exercícios. Se essa pessoa tem um problema no ombro, não vou iniciar fazendo uma prancha com os braços esticados, né? Vou começar fazendo outros exercícios, que talvez no Pilates solo teria a restrição de que a pessoa que tem problema no ombro não vai conseguir fazer igual que todos os seus coleguinhas, pensando que o solo é uma sequência única para todos, né? Então, com respeito à pergunta, o Pilates solo pode ter algumas restrições em comparação ao Pilates aparelho, mas o Pilates aparelho não tem restrição. Pode ser Ele é totalmente adaptado à pessoa. Todas as cidades eu já fiz com crianças, com idosos, com pessoas com patologia e com grávidas. Teve uma grávida que fez essa aula e 2 dias depois teve um neném. Então, dá para fazer. O Pilates aparelho é fantástico, né? Aproveitando aí, quando termina a pandemia, vou convidar todo mundo que está assistindo a gente a fazer uma aulinha no nosso estúdio Pilates, porque vai se encantar. Quem entra ao Pilates não sai mais, porque vai na academia, logo volta, porque não conseguiu se adaptar. Vai, volta. No final termina ficando com o Pilates, porque é muito completo, né? É muito Agora, bom se mesmo. você me perguntar a mim, eu faria Pilates e ia misturar com um pouco de cardiovascular. Que aí, por exemplo, eu que amo dançar, eu faço zumba. E aí eu vou nessa aula de zumba, danço, brinco, rio, libero um monte de endorfina e fico feliz. Depois vou no dia seguinte, faço Pilates. Então aí faço até uma curva assim, ascendente, de porque faço um Pilates, faço uma zumba, faço um Pilates, faço uma zumba. E aí fica maravilhoso. Messi está aqui dizendo que faz Pilates há 5 anos e que ama, ó, tá vendo? Que bom. É muito bom mesmo. E a Soninha perguntou aqui, Jenny, se tem algum horário específico ou melhor, que seja melhor para poder fazer exercício. Ou se não. Olha, qualquer horário do dia é bom para fazer exercício. Porém, se eu faço exercício, por exemplo, de musculação intensa ou de um cardiovascular intenso, por exemplo, no spinning, tenho a bicicleta de spinning, ou faço uma dança, mas muito forte, o horário da noite, principalmente antes de ir a dormir, não recomendo. Porque o organismo fica muito ativo, ativado, né? Inicialmente, muito ativo. E até pode demorar um pouquinho mais em conciliar o sono. É principalmente quando essa exigência é muito alta. Agora, eu não aconselho vocês a fazer exercícios de intensidade muito alta. Se você é um atleta, faça tranquilamente. Mas se você não é atleta, ou se você vai começar a se exercitar pela primeira vez, não faça exercícios de alta intensidade. Faça exercícios de intensidade moderada e baixa. Vá misturando entre moderada e baixa. Mas como podemos ver qual é essa intensidade correta entre moderada e baixa? Temos uma maneira de ver, sabia? Eu vou fazer o cálculo aqui. Nós podemos ver que a gente tem uma exigência cardiovascular, né? E o coração vai avisando quando vai mais forte, pá, ou quando vai mais suave, né?
Agora, como eu vou saber qual é essa intensidade, Jenny? Ó, a gente pode medir os batimentos cardíacos. A gente vai medir o pulso. Quanto pulso é em Pulso, português? Pulso? Pulso. O pulso. Quantas batidas eu tenho por minuto? Pá, 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 pá. Certo? Com esses dois dedinhos aqui, você achou quando começa a pulsar e marca. Aqui. Ali. Quem estiver pode fazer, né? Também pode fazer aqui, onde está a carótida. Aí achei, e estou sentindo pum, pum, pum. Então, o que você faz? Quando você está querendo saber, você coloca o cronômetro e conta quantas pulsações fez em 1 minuto. Certo? A mais certinha seria em 1 minuto. Então, em 1 minuto, quanto? Pá, pá, pá. Quanto deu, né? Vamos ver a quantidade de pulsações que tem por minuto. Há uma pessoa que está em repouso. Tem mais ou menos entre um esportista, pode chegar a ter 45, que isso é super baixinho em pulsações, mas 45, 50, 60, 65, 70 pulsações em repouso, sem fazer atividade física. Quando você começa a fazer atividade física, isso aumenta. Já vamos para 100, vamos para 110, estou tomando. Tem alguns relógios que já vem incorporado isso, o pulsômetro, né? Já é mais moderno. Então, você pega, vai em 110, 120. Pronto, aí aumentou porque a gente está fazendo exercício físico. Agora, qual é a máxima? Como é que eu calculo minha máxima? Então, por exemplo, eu vou calcular 220 menos a minha idade. 220 menos minha idade. Pensemos em 20 anos. Então, meu 100% é 200. 200 é o máximo, é meu 100%. Então, o que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que trabalhar intensidade meia, estamos falando. Jenny, deixa eu só dar um recadinho aqui. A gente está faltando 2 minutos para o Instagram cortar a gente. Se por acaso cair, a gente volta aqui só para encerrar o assunto e as últimas dicas, certo, pessoal? Aí vocês voltam para poder acompanhar a gente aqui. Só para poder avisar, porque ele do nada avisar porque de repente pode cair. Então, o bom trabalho, o trabalho moderado, está entre 65% a 75% dessa frequência máxima, ou seja, os 75% dos 200. Aí vai dar as pulsações que eu deveria ter para saber que eu estou fazendo uma atividade física de uma intensidade moderada, certo? Entre 65% a 75% da frequência cardíaca máxima. Passado disso, já está um pouco alto para meu coração. Menos que isso, está muito baixo para meu coração. Então, pensemos só numa coisa. Se a máxima, se eu tivesse 20 anos, seria 200. Mas se eu tenho 40, aí diminui. Se eu tenho 60, diminui. Então, cuidado com essa resistência do coração, cuidado com a frequência cardíaca, porque aí tem que ter esses cuidados de dizer até onde eu vou, né? Se eu sou uma pessoa idosa, minha resistência é menor, as batidas cardíacas, as pulsações, tem que ir menor, então a minha máxima diminui, entendeu? Então, isso é super importante, né? Essa dica.